Quando tudo parece sem esperança. Quando as forças já não são suficientes. Quando o coração clama no silêncio da alma e ninguém parece ouvir. É nesse momento que muitos pensam em desistir. E não é por fraqueza, não. É porque estão exaustos. Exaustos de lutar, de tentar, de sonhar e ver tudo desmoronando. Talvez você esteja passando por isso agora. Aquele instante em que você olha para a sua vida e se pergunta: como é que cheguei até aqui? Já se sentiu como se estivesse andando em círculos? Como se todo o esforço fosse em vão? Já acordou pela manhã com o peito apertado? Sem forças para sair da cama? Porque nada parece fazer sentido. É como se o mundo seguisse em frente, mas dentro de você há uma tempestade que ninguém consegue ver. É exatamente nesse momento, quando tudo parece desmoronar, que Deus começa a fazer algo novo. Mas sabe o que acontece com muitas pessoas? Elas desistem exatamente quando Deus está prestes a agir. Desistem no meio do caminho, sem perceber que a estrada da promessa está bem na frente. Deus nunca prometeu uma vida sem sofrimento. Ele prometeu estar ao nosso lado nos momentos difíceis. E é isso que faz toda a diferença. Lembra de José, aquele jovem rejeitado pelos próprios irmãos? Ele não foi apenas traído, foi vendido como escravo por aqueles que deveriam protegê-lo. Depois, foi caluniado, preso injustamente e esquecido por quem prometeu ajudá-lo. Aos olhos de qualquer pessoa, parecia uma sequência de derrotas. E quem olhasse de fora diria: esse aí chegou ao fim. Mas o que ninguém via era o que Deus estava fazendo nos bastidores. Cada humilhação foi um degrau a mais. Cada perda foi um preparo. Cada lágrima, uma semente. E um dia, aquele que estava no fundo da prisão foi elevado ao topo do palácio. Ele não apenas sobreviveu à injustiça, ele foi usado para salvar uma nação inteira. Porque ele não desistiu no meio da jornada. Você consegue perceber o que isso pode significar para a sua vida? Talvez o que você chama de fracasso, Deus está vendo como construção. Talvez o que você vê como abandono, Deus está usando como separação divina. Talvez aquela pessoa que te deixou, aquela porta que se fechou, aquele projeto que não deu certo, eram livramentos disfarçados. Porque nem toda perda é realmente uma perda. Às vezes, é Deus abrindo caminho para algo maior. Quantas vezes você já se sentiu esquecido por Deus? Já se perguntou: se Deus realmente me ama, por que isso está acontecendo comigo? Talvez você não entenda agora, mas e se eu te dissesse que o silêncio de Deus não é ausência, mas preparação? Pense nas situações que ferem o coração da maioria das pessoas: ser traído por quem mais confiava, ser demitido sem explicação, ser rejeitado em um relacionamento, ver um sonho se desmoronar, receber um diagnóstico inesperado. São dores reais. São perdas que machucam profundamente. Mas veja bem, essas mesmas situações, nas mãos de Deus, podem ser o terreno onde floresce um testemunho que vai impactar gerações. Olhe para a história da cantora Aline Barros. Antes de conquistar o sucesso no meio gospel, ela enfrentou barreiras, rejeições e portas fechadas. Muitos duvidaram do chamado dela. Mas ela não parou. Hoje, suas músicas são hinos que tocam o coração de milhões. Se ela tivesse desistido no começo, quantas vidas não teriam sido alcançadas? E quanto a você? Quem seria tocado se você desistisse agora? Que história deixaria de ser escrita se você simplesmente parasse? Talvez sua dor seja exatamente o que Deus vai usar para curar outros amanhã. Por isso, quando parecer que tudo está perdido, lembre-se, você ainda está no meio da jornada. E Deus nunca escreveu um final de derrota para aqueles que escolhem seguir em frente. Agora, pare por um momento e reflita. E se eu decidir continuar mais um pouco? E se o milagre que tanto busco estiver a uma escolha de distância? E se o que eu preciso for dar mais um passo, mesmo sem saber qual o próximo caminho? Você não precisa entender como tudo vai se resolver. Você só precisa dar o próximo passo. Faça um exercício. Pegue um papel e escreva 3 momentos da sua vida em que você achou que não conseguiria aguentar, mas conseguiu. 3 vezes em que tudo parecia perdido, mas algo aconteceu. 3 momentos que, mesmo entre lágrimas, você superou. Agora, olhe para isso como uma prova. Você já venceu antes. E se venceu antes, pode vencer novamente.
Pois o mesmo Deus que te sustentou até aqui é o Deus que vai te guiar até o final. Não se esqueça, Deus não precisa de condições perfeitas para agir. Ele criou o mundo a partir do caos. Ele fez o mar se abrir, fez um gigante cair, fez um morto ressuscitar. Você realmente acredita que ele não pode restaurar sua vida? Então, por mais escuro que esteja, não pare. Por mais solitário que seja, não pare. Por mais impossível que pareça, não pare. Porque a vitória está mais próxima do que você imagina. E quando você menos esperar, vai perceber que foi exatamente esse momento, onde tudo parecia perdido, que Deus usou para começar a mudar a sua história. E você ainda olhará para trás, com lágrimas nos olhos, e dirá: valeu a pena não ter desistido. Existem dores que não conseguimos explicar. Dores silenciosas, que não têm nome, mas que apertam o peito e fazem a vida parecer um peso insuportável. É aquele nó na garganta que ninguém vê. Aquele sorriso forçado que você dá para não preocupar os outros. Aquela vontade de gritar, de desaparecer, de dormir e só acordar quando tudo já tiver passado, mas que nunca passa. Às vezes, parece que a vida está te empurrando contra a parede, e tudo o que você deseja é um alívio. Um sinal, um abraço, uma fuga. Mas encontra apenas o silêncio. Você já passou por isso. Já chorou sozinho à noite, escondido, porque não queria mostrar fraqueza. Já sentiu vergonha da sua dor, como se não tivesse o direito de sofrer. Já pensou que todos ao seu redor estão seguindo em frente, enquanto você está parado, preso em um emaranhado de dúvidas, medo e cansaço? Se a resposta for sim, então talvez esta mensagem seja para você. A verdade é que muitos estão enfrentando batalhas internas que ninguém imagina. E o pior é que a sociedade exige sorrisos, força, produtividade. Mas quem ensina a lidar com o vazio? Quem ensina a seguir em frente quando não há mais forças? Há momentos em que o desânimo bate tão forte que tudo perde a cor. As coisas que antes traziam alegria já não fazem mais sentido. O trabalho sufoca, os relacionamentos se tornam fonte de dor, a rotina se transforma em um ciclo repetitivo. Você se pergunta: até quando? E, em alguns dias, até sair da cama parece um esforço sobre-humano. Mas quero te lembrar de algo poderoso. Jesus também passou por isso. O Filho de Deus, o Salvador, chorou. Sentiu angústia. Pediu ao Pai que, se fosse possível, afastasse dele o cálice da dor. Ele suou gotas de sangue no Getsêmani. Não porque era fraco, mas porque compreendia o peso da dor humana. Isso muda tudo. Significa que ele te entende. Ele entende a dor que ninguém vê. Ele entende os pensamentos que você tem vergonha de compartilhar. Ele compreende a exaustão emocional, o medo do futuro, a sensação de estar partido por dentro. E sabe o que ele fez? Ele não se afastou da dor. Ele a enfrentou. Ele foi até o fim. E, porque ele venceu, você também pode vencer. Quantas vezes você já se sentiu fraco demais para continuar? Já se disse: eu não sou tão forte quanto pensam. Mas veja bem, você já enfrentou situações que muitas pessoas não suportariam. E aqui está você. Você ainda está aqui. Mesmo quando tudo ao seu redor dizia para você desistir, você seguiu em frente. Isso é força. Isso é coragem. Isso é fé. Mesmo quando tudo parece perdido. Hoje, talvez você esteja vivendo um dos momentos mais desafiadores da sua vida. Talvez tenha perdido alguém querido, esteja lidando com uma doença, passando por uma crise no casamento, lutando contra pensamentos que não te deixam em paz. Talvez você se sinta completamente sozinho. Mas escute bem, essa dor vai passar. E quando passar, ela não te deixará vazio. Vai te deixar mais forte, mais maduro, mais sensível à dor do próximo, mais preparado para viver tudo aquilo que Deus ainda tem reservado para você. A Bíblia nos diz em 2 Coríntios 12:9: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você entende o que isso significa? Isso quer dizer que não é quando você está forte que Deus se manifesta com mais poder, mas sim quando você está fraco. É quando você diz: Senhor, eu não consigo. E Ele responde: mas eu consigo.
Vamos refletir sobre situações que tocam milhares de pessoas todos os dias. Quantos perderam seus empregos de forma inesperada e agora se sentem sem propósito? Quantos pais e mães estão desesperados tentando alimentar seus filhos e manter a casa em pé? Quantos jovens estão lutando para preservar a sanidade em meio a tanta pressão, cobrança e falta de direção? Quantas pessoas vivem com dores crônicas ou um diagnóstico de depressão e se sentem culpadas por não reagirem como os outros esperam? Agora perceba, isso tudo não é sinal de fraqueza. É sinal de humanidade. E a beleza do Evangelho é que Deus não se afasta de quem sofre, Ele se aproxima. Pense em Nick Vujicic. Nascido sem braços e sem pernas, sofreu bullying, rejeição e uma depressão profunda. Aos 10 anos, tentou tirar a própria vida, mas encontrou esperança em Deus. Hoje, ele é um dos maiores palestrantes do mundo, levando a mensagem de fé e superação para milhões. Imagine se ele tivesse desistido naquela infância dolorosa. A vida dele se tornou uma plataforma de impacto. E a sua também pode ser. Mas para isso, você precisa dar um passo. O de continuar, mesmo que devagar, mesmo que chorando, mesmo sem entender. A força que você precisa não está em você, está em Deus. E Ele vai te sustentar. Quero te desafiar, durante os próximos 7 dias, antes de dormir, dedique 5 minutos para falar com Deus. Não precisa de palavras bonitas. Apenas fale. Diga o que sente. Conte o que te machuca. Abra o seu coração. Após isso, respire fundo e diga: Senhor, eu entrego este dia nas tuas mãos. Pode parecer simples, mas você começará a sentir a diferença. Porque falar com Deus não muda apenas a situação, muda o nosso coração. E quando o coração muda, tudo começa a mudar. Você pode estar atravessando o seu maior deserto, mas até no deserto, Deus faz brotar fontes de água. E até no vale da sombra da morte, Ele promete estar ao seu lado. Então, não desista. Não agora. Você ainda vai viver dias de alegria. Ainda verá promessas sendo cumpridas. Ainda testemunhará milagres. Mas, para isso, você precisa dar mais um passo. A dor que você está sentindo hoje pode ser a força que vai te impulsionar a recomeçar amanhã. E a sua história ainda está sendo escrita. Não apague o capítulo antes de chegar ao fim, pois Deus escreve finais que ninguém pode imaginar, e Ele ainda está escrevendo o seu. Há momentos na vida em que tudo o que vemos ao nosso redor são ruínas. Restos do que um dia foram sonhos, planos, relacionamentos, expectativas. É como se tudo tivesse caído por terra diante dos nossos olhos, e o que sobrou é o gosto amargo da decepção. E a pergunta que ressoa em nossa alma é: por que tudo deu errado? Você já se sentiu assim? Já olhou para o seu passado e pensou que desperdiçou anos? Já se entregou a um relacionamento com todo o seu ser e viu ele acabar sem explicação? Já acreditou em um projeto com todo o seu coração, investiu tempo, esforço, dinheiro e no fim, não deu em nada? Quando isso acontece, a sensação é de impotência, de vergonha, de frustração profunda. A gente se pergunta se cometeu algum erro, se Deus não está mais ao nosso lado, se talvez simplesmente não somos bons o suficiente. E, nesse momento de dor, é comum que a gente considere tudo como fracasso, como o fim. Mas deixa eu te dizer algo que pode mudar a sua percepção sobre tudo isso. O que você chama de fracasso, Deus pode estar chamando de preparação. O que você vê como um desvio de caminho, pode ser exatamente a rota que Deus escolheu para te levar ao destino que Ele tem preparado para você. Sabe por quê? Porque Deus não trabalha com esboços. Nada na sua vida é em vão. Nenhuma dor se perde nas mãos dele. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que passaram por momentos como esse. Moisés, por exemplo, passou 40 anos no deserto após fugir do Egito. Aos olhos humanos, parecia que ele tinha fracassado. Mas ali, no meio de nada, Deus o estava moldando para liderar um povo rumo à liberdade. Aquele que parecia um fugitivo derrotado, se tornou um libertador. E você? Já pensou que essa fase difícil pela qual você está passando pode ser exatamente o berço de uma nova versão de você? Que essa perda dolorosa pode ser o terreno onde Deus vai plantar o testemunho mais poderoso da sua vida? Às vezes,
Deus permite que a gente passe por momentos áridos, não para nos castigar, mas para nos ensinar a depender dele. Porque enquanto estamos no controle, achamos que não precisamos de ajuda. Mas quando tudo sai do nosso domínio, é aí que começamos a olhar para o céu com sinceridade. Talvez você se sinta um fracassado porque está sem emprego, porque não conseguiu entrar na faculdade, porque não atingiu o que esperava aos 30, 40 ou 50 anos. Mas e se eu te dissesse que o tempo de Deus não segue os nossos relógios? E se eu te lembrasse que Abraão só se tornou pai aos 100 anos? Que Davi foi ungido rei ainda jovem, mas esperou muitos anos sendo perseguido antes de assumir o trono? As promessas de Deus não têm prazo de validade, mas exigem uma coisa: que você continue caminhando, mesmo quando tudo parecer parado. Vamos pensar em uma situação comum. Alguém que investiu anos em um casamento que terminou em divórcio. A dor é enorme. O sentimento de fracasso pode ser esmagador. Mas essa pessoa, ao invés de se entregar à amargura, decide buscar cura em Deus, reconstrói sua identidade, aprende a se valorizar. Mais à frente, encontra alguém que a trata com respeito, amor e honra. E então entende: se aquele relacionamento tivesse dado certo, eu nunca teria me tornado quem sou hoje. Isso também se aplica às áreas profissionais. Muitas pessoas já passaram por demissões de empregos que amavam, ficaram desoladas, mas aquele golpe foi exatamente o que as levou a abrir o próprio negócio, descobrir um talento escondido ou até mesmo atender ao chamado de Deus para uma missão totalmente nova. Um exemplo disso é a história de Steve Harvey. Por anos, ele dormiu em seu carro, viveu como um sem-teto e foi rejeitado por várias emissoras de TV. Enfrentou momentos de vergonha e dor profunda. Mas ele não desistiu. Continuou acreditando. Hoje, ele é um dos apresentadores mais famosos dos Estados Unidos e também um homem de fé que usa sua plataforma para inspirar e transformar vidas. E se ele tivesse aceitado aquele momento como o fim? Você precisa entender que fracasso é, na realidade, uma palavra incompleta. Porque o fracasso só se torna fracasso quando você desiste. Mas, se você continuar, se você se levantar, mesmo ferido, se você aprender, crescer e confiar, o que parecia ser o fim se torna um ponto de virada. Quero te desafiar a fazer algo prático. Pegue uma folha de papel e escreva aquilo que você considera o seu maior fracasso. Escreva tudo. Abaixo, escreva o que você aprendeu com isso. O que isso te ensinou sobre você, sobre as pessoas, sobre Deus. Agora, dobre o papel e declare com fé: isso não é o meu fim. Isso é apenas uma página, e a próxima será melhor. Faça esse exercício como um ato profético. Declarar isso é o primeiro passo para mudar a sua visão. E quando você muda a sua visão, você muda a sua direção. Você pode ter caído, pode ter perdido, pode ter falhado, mas isso não define quem você é. O céu ainda tem planos para você. E Deus é especialista em transformar ruínas em castelos, lágrimas em sorrisos, derrotas em testemunhos. Talvez você não entenda tudo agora, mas você ainda vai olhar para trás e dizer: foi bom ter passado por isso. Porque foi isso que me fez ser quem sou hoje. E, quando esse dia chegar, você vai perceber que o que parecia ser o fim era, na verdade, apenas o começo da sua história mais linda. Há momentos na vida em que não queremos ser fortes, resilientes ou guerreiros. Às vezes, só queremos ser vistos. Queremos que alguém perceba que estamos tentando, que estamos nos segurando por um fio, que estamos sufocando por dentro, enquanto seguimos sorrindo por fora. Às vezes, o que precisamos é apenas sentir que não estamos sozinhos. Que alguém, em algum lugar, realmente se importa. Porque existe uma solidão que vai além da presença física. É aquela que mora dentro do peito, mesmo quando estamos rodeados por uma multidão. Quantas vezes você já se sentiu invisível? Já se esforçou tanto para ser notado, para ser valorizado, para que alguém perguntasse: você está bem? E ninguém perguntou? Já teve a sensação de que, se sumisse por alguns dias, talvez ninguém percebesse? Já sentiu que sua vida era apenas mais uma entre tantas? É doloroso sentir que sua dor não tem importância. É cruel quando você está desabando por dentro e as pessoas dizem: você é forte, vai passar.
Como se isso apagasse sua angústia. Como se a força não se esgotasse. Como se você não tivesse o direito de se sentir cansado. E é aí que muitos começam a acreditar que não tem valor. Que sua luta não faz diferença. Que sua vida não importa. E essa é uma das maiores mentiras que o inimigo planta no coração das pessoas. A mentira de que ninguém se importa, nem mesmo Deus. Mas ouça com atenção, essa mentira só existe porque existe uma verdade muito maior tentando ser escondida. A realidade é que você nunca passou um único dia sem ser visto por Deus. Mesmo nos momentos em que você se afastou dele, mesmo nas noites em que chorou em silêncio, mesmo nos pensamentos que você sente vergonha de admitir. Deus viu. Deus ouviu. Deus sabe. E ele não virou o rosto. O Salmo 34:18 nos diz: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Isso não é uma possibilidade, é uma promessa. Ele está perto, especialmente quando seu coração está mais ferido. Quando ninguém mais entende, ele entende. Quando ninguém te vê, ele vê. Sabia que existem pessoas que vivem por anos escondendo dores emocionais profundas? Pessoas que cuidam de todos ao seu redor, mas nunca são cuidadas. Que ajudam a todos, mas se sentem esquecidas. Mães que choram no banheiro para não alarmar os filhos. Homens que foram ensinados a não demonstrar fraqueza. Por isso, engolem seus próprios gritos. Jovens pressionados por expectativas, afogados em ansiedade e solidão. Pessoas que acordam e dormem com o mesmo vazio dentro do peito. Se você é uma dessas pessoas, deixe-me te lembrar, você é visto. Você é conhecido. Você é profundamente amado. E isso não é apenas uma frase bonita. É a verdade mais poderosa que pode ser dita sobre você. Veja o que aconteceu com Agar no deserto. Abandonada com seu filho, sem direção e sem esperança, ela acreditava que morreria ali. Mas então, Deus apareceu. E foi tão real, tão próximo, tão presente, que ela deu a ele um nome. Tu és o Deus que me vê. Porque naquele momento, o olhar de Deus transformou tudo. Talvez você esteja passando pelo seu deserto agora, sentindo-se deixado para trás, esquecido por todos. Mas você ainda tem um Deus que te vê. E isso muda absolutamente tudo. Porque ser visto por Deus não é apenas ser observado, é ser alcançado, é ser tocado, é ser lembrado, é ser restaurado. Você conhece a história da atriz Viola Davis. Antes de ser famosa, ela viveu em extrema pobreza. Passou fome e cresceu em um lar com traumas profundos. Durante muito tempo, se sentiu invisível para o mundo. Mas ela escolheu acreditar que sua vida tinha valor. Lutou, persistiu, foi resgatada pela arte e pela fé. Hoje, ela usa sua história para inspirar pessoas que, como ela, um dia pensaram em desistir. Se ela tivesse acreditado que não era vista, o mundo teria perdido uma voz poderosa. E o mesmo vale para você. Sua vida é uma voz. Sua dor é um canal. Seu recomeço pode ser a chave para o recomeço de muitos outros. Mas você precisa lembrar, todos os dias, que Deus não te esqueceu. Se puder, faça esse exercício nos próximos 30 dias. Reserve 5 minutos do seu dia. Sente-se em silêncio, feche os olhos e diga apenas isso. Senhor, tu me vês. Diga com fé. Diga com sinceridade. E preste atenção. Pode ser que a resposta venha em forma de paz, ou em um versículo que toque sua alma, ou em uma mensagem inesperada, ou em um detalhe que parece pequeno, mas aquece o coração. Quando você se abre para perceber, começa a ver que Deus sempre esteve ali. Não importa o quanto você tenha se afastado, quantas vezes caiu, quantas coisas fez das quais se arrepende. Isso não muda o fato de que você é visto. Não com olhar de julgamento, mas com olhar de graça, de amor, de compaixão. Você pode ter se sentido invisível para o mundo, mas nunca foi invisível para o céu. E isso é tudo o que você precisa para ter esperança novamente. Deus te vê, e Ele ainda tem planos maravilhosos para a sua vida. Planos que não foram cancelados só porque você pensou em desistir. Planos que ainda estão de pé, aguardando que você se erga e siga em frente. E você vai seguir. Porque agora você compreende. Você nunca esteve realmente sozinho. Se você chegou até aqui,
é porque dentro de você ainda existe uma chama acesa. Talvez ela seja pequena, talvez quase tenha se apagado, mas ela ainda está lá. E essa chama é a prova de que a esperança ainda não se foi. Apesar de tudo o que você enfrentou, das quedas, das perdas, dos momentos de silêncio, dos dias em que ninguém viu sua dor, você ainda está aqui. E isso não é algo insignificante. Isso não é qualquer coisa. Isso é um milagre. Quantas vezes você pensou que não conseguiria suportar, que aquele sofrimento seria o fim, que não teria forças para dar mais um passo? Mas olhe para você agora, ainda respirando, ainda tentando, ainda buscando uma razão para continuar. Isso não é fraqueza. Isso é coragem. Isso é fé, mesmo quando o coração está ferido. Isso é a imagem de um Deus que, mesmo quando você pensou em desistir de tudo, nunca desistiu de você. Você pode ter se sentido sozinho, mas nunca esteve abandonado. Pode ter se sentido perdido, mas Deus nunca perdeu o caminho até você. Pode ter sentido que ninguém se importava, mas Deus chorou com cada lágrima que escorreu dos seus olhos e guardou cada uma como sementes de um novo tempo que ainda irá florescer. O que você viveu até agora não define onde você chegará. A dor que você sentiu não é o fim da história. E este momento, agora, pode ser o novo começo que o céu preparou para você. Talvez você nunca tenha ouvido isso de verdade. Então ouça bem, você é importante. Você é necessário. Você tem valor. E você é profundamente amado. Amado por um Deus que te criou com um propósito. Amado por um Pai que conhece cada detalhe de sua vida. Amado por alguém que, mesmo sabendo de todos os seus erros, ainda assim escolheu te chamar pelo nome e dizer: Filho, estou aqui. Volte. Levante-se. Eu tenho algo belo para você. Você pode ter perdido muitas coisas. Pode ter cometido erros. Pode ter se afastado. Mas enquanto houver vida, haverá uma oportunidade. Enquanto houver fôlego, haverá um propósito. Enquanto Deus estiver no trono, haverá esperança. E Ele ainda está. Sempre esteve. Então, enxugue essas lágrimas. Respire profundamente. E levante a cabeça. Não porque a dor passou, mas porque você decidiu não ser mais prisioneiro dela. Levante-se, porque há promessas esperando por você. Há portas que só irão se abrir quando você escolher continuar. Há pessoas que só serão tocadas quando você viver o que nasceu para viver. Você não é apenas mais um. Você é único. E a sua história ainda está sendo escrita. E se hoje você decidir não desistir, um dia, você olhará para trás e dirá, entre lágrimas e sorrisos: foi naquele vídeo. Foi naquela noite. Foi naquele momento que Deus me alcançou. E foi. Ele está te alcançando agora.